Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil, seção 2.3, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo i, sobre o qual a solução geral está definida, e determine se há termos transientes na solução geral. A equação diferencial é x dy dx mais 2y igual a 3. Bom, temos uma equação aqui diferencial do tipo linear, tá? Na variável y. Temos aqui representando dy dx, que representa y'. E para escrever essa equação diferencial aí na forma padrão, a gente tem que deixar o y', que é o dy dx, sozinho. Então, a gente tira esse x aqui, fazendo a equação diferencial inteira dividida por x. Tá? Então, a gente reescreve aqui como dy dx, aí mais, aqui vai ficar 2 dividido por x, 2 dividido por x, aqui o x cortou com x, né? Vezes a variável y, e desse lado a gente vai ter o 3 sobre x. Então, agora a equação diferencial ficou na forma padrão, que é do tipo dy dx mais uma função p de x que multiplica a variável igual a uma função q de x do outro lado. Então, podemos identificar aqui na equação diferencial que essa função é a função p de x e essa função aqui seria a função q de x. A partir da função p de x, né, a gente precisa encontrar aí um fator que é chamado de fator integrante, que a gente precisa dele para fazer a resolução. E o fator integrante é igual a e elevado à integral de p de x dx. Então, temos aí que o fator integrante vai ser igual a e elevado à função p de x é 2 sobre x vezes dx. Aí temos aí μ de x, fator integrante, vai ser elevado à integral de 2 sobre x, dá 2 ln do módulo de x. Tá? Que a gente, para o fator integrante, não coloca constante, tá bom? Não é necessário. Então, aqui simplificando, o μ de x podemos ainda escrever como e elevado ao ln. A gente utiliza a propriedade do ln aqui, tá? Que o a ln de b é ln de b elevado a 1a. Então, fica x ao quadrado. O expoente sobe aqui, tá? Aí a gente simplifica e elevado a ln, sobra só o que está dentro do ln, que é o x quadrado. Então, esse é o nosso fator integrante. A partir da obtenção do nosso fator integrante, a gente vai pegar ele e vai multiplicar toda a nossa equação diferencial por ele. Então, vamos ter aí que dy dx, tá? Vezes o fator integrante, que é x quadrado, aí mais 2 sobre x vezes y, vezes o fator integrante, que é x quadrado, é igual a 3 sobre x, que é o q de x, vezes o fator integrante, que é x quadrado. Aí a gente pode simplificar, né? Esse x com o quadrado aqui e esse x com o quadrado aqui. Então, reescrevendo, a gente tem dy dx vezes aqui o x quadrado, ainda vai permanecer aí de outra cor, mais aqui eu vou escrever o 2x vezes y, e do outro lado vai ficar igual a 3x. Bom, desse lado aqui, isso é resultado da derivada de um produto, tá? Produto entre quem? O produto, então isso é a derivada em relação a x, né? Essa soma aqui do produto entre a variável dependente, que é o y, vezes o fator integrante. Então, desse lado aqui, sempre resulta nessa condição. A partir do momento que eu multiplico pelo fator integrante, a gente cai nesse caso, né? Ó, derivada da primeira função, da dy dx,
multiplica pela segunda, a segunda é x². Copia a primeira função, y, deriva a segunda, derivada de x², 2x. Isso é igual a 3x. Agora, para resolver, a gente aplica a integral aí dos dois lados da função. Então, a gente tem a integral da derivada em relação a x do produto y vezes x² dx vai ser igual à integral da função de 3x dx. Aqui, a integral da derivada, né? Fazendo a integral da derivada, simplifica e sobra só a função. Ou seja, se eu derivar e integrar, eu volto a ter a mesma função ali dentro. Então, fica y vezes x². Desse lado, sempre permanece essa condição aqui, que é a variável vezes o fator integrante. E aqui, desse lado, a gente tem a integral daí desse termo, a integral de 3x, né, que vai dar 3x² sobre 2, mais uma constante c. Aí a gente isola o y aqui, que é a solução, ou seja, divide esses dois termos desse lado por x². Então, esse primeiro termo fica 3 sobre 2, e ali fica mais constante sobre x², que aí a gente pode reescrever, ainda deixando 3 sobre 2, mais constante vezes x elevado a menos 2. Bom, ele pede aí, depois de encontrar a solução, né? Ele pede o maior intervalo i sobre o qual a solução geral está definida. A única restrição que a gente tem aqui para o x é que ele não pode ser zero, né? O x tem que ser diferente de zero, né? No domínio da solução. Portanto, a gente pode escrever dois intervalos aí, né? A gente pode escrever um intervalo em que o x é maior que o zero e menor que mais infinito. Esse seria um intervalo aí. Se a gente pegar a parte dos valores de x negativo, ou a gente pode pegar que o x é maior que menos infinito e menor que zero. Então, teria dois intervalos aí, né, que possuem o mesmo tamanho, ou esse intervalo aqui. E depois ele pede ainda aí se há termos transientes na solução, né? O que é um termo transiente, tá? Um termo transiente é quando eu pego o x e faço ele tender ao infinito, eu tenho uma determinada função de x que vai tender a zero, tá? Resultado aí vai para zero. Então, se eu avaliar aqui é uma constante, não acontece nada, mas se eu avaliar esse termo aqui, c sobre x², né? Se eu aumentar o x, ou seja, colocar infinito, constante sobre um número muito grande ao quadrado, ele dá zero. Portanto, temos aí de termo transiente c sobre x², tá? Esse é o termo transiente na solução geral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês aí em um próximo exercício. Até mais!